disse que foi feita também por trinque. Quando a obra é de trinque, obrigatoriamente passa por licitação também? Não, e depende, tem duas maneiras, tá? Se a empresa portuária, por exemplo, ou uma construtora que precisa fazer um estudo de impacto de vizinhança e finaliza um estudo de impacto que gera uma medida mitigatória e compensatória. Essa medida compensatória, a comissão, a Comaive, a Secretaria de Meio Ambiente, que é a SEDURB do Glaucus, o que ela faz? Ela tem toda uma equipe, a comissão, a Comaive, e eles fazem o enquadramento e a escolha do objeto. Nem sempre o objeto vem como execução de obra, talvez ele venha como depósito no Fundurb. A situação do mercado foi, a Comgás, ela fez um investimento no fundo. Quando ela faz no fundo, o que acontece? O prefeito fala, olha, vai ser feito o ar-condicionado nas escolas, vai ser feito o mercado municipal, vem para a gente o recurso para a gente licitar. Então, de fato, eu tenho que licitar. Se o recurso vai ser depositado no Fundurb, eu tenho que licitar. Porque a maioria das empresas, elas não querem fazer a obra. Para a gente é melhor que ela faça a obra, porque ela faz o bidding dela, ela faz a licitação interna dela e ela contrata, como é o caso do Valongo agora, a BTP. A BTP foi lá, chamou 10, 12 empresas e escolheu uma empresa que nós nunca conhecemos. Tem as amarras da lei das licitações, né? Não, foge da lei. Aí a contratação... Nessa obra do mercado, teve algum problema da empresa quebrar no meio, essas coisas que a gente vê? Graças a Deus não, gente. Essa empresa é uma empresa muito boa. A 2N, depois nós descobrimos, conhecemos eles, foi a primeira vez que eles vieram, uma empresa grande, que eles trabalham, acho que eles fazem toda a manutenção do Palácio do Governo em São Paulo. Eles fazem Essa foi por licitação também? Por licitação. Então, é uma empresa grande que felizmente, nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui em 2023 e eles estão com a gente até hoje, já finalizaram a obra, tá? Nós estamos só em fase de vistoria do Corpo de Bombeiros nesse momento. A aprovação do projeto já foi aprovada e agora o Corpo de Bombeiros precisa me liberar o AVCB para que eu possa abrir dia 21. Tá? A previsão é entre 20 e 21 que a gente faça a abertura. É importante a gente esclarecer a população, porque o povo acha que a obra é da prefeitura. E nem a prefeitura é o dono do espaço, mas não é ela que toca a obra. A secretária não tem pedreiro, tem que ser sempre contratado por licitação. Importante. E a licitação ganha, tu cansa de dizer aqui, o CNPJ que entrega o menor valor da obra, ou seja, geralmente é o pior serviço. E por isso que atrasa, quebra, não entrega a escola. Aí o povo xingar o secretário de Educação. E aí, como o Aldo colocou, qual é a função, como é que funciona a secretária após a licitação concluída, a obra iniciada? Eu posso até... O que você faz? Eu vou complementar aqui o que o Aldo falou e já te respondo também. Tá. Obrigada, Aldo, por ter colocado isso. Nessas 48 obras que a gente tem aqui, de fato, eu acho que eu tenho 7 obras que foram paralisadas, 6 ou 7. Agora, eu vou até informar aqui que o Aquário Municipal foi paralisado, estamos notificando e já multando a empresa e não acatamos, nem nós, nem Procuradoria, acatamos o recurso da empresa que abandonou. Uma empresa que deu quase 50% de desconto. Ela tinha acervo técnico? Tinha. Ela tinha competência técnica? Tinha. Mas ela deu um desconto grande e não conseguiu fazer a obra. E, infelizmente, não vamos concluir. Mas é o seguinte, eu não tenho servidor, nós somos um corpo técnico de engenheiros, arquitetos que trabalham, que licitam, acompanham e fiscalizam a obra. A função sua, depois da licitação feita, é fiscalizar a obra. Desenhamos, projetamos, temos o apoio de outros arquitetos dentro da prefeitura, ou às vezes o projeto Jaime Lerner, que fornece o projeto para a gente. A gente elabora a planilha orçamentária dentro dos preços tabela pública de licitação, que são tabelas SINAP, CDHU, que a população não entende, mas assim, são termos técnicos, mas é importante que a gente fale. E a gente licita, depois de praticamente 8 meses, a gente assina um contrato e dá ordem de serviço da obra. E hoje o mercado, nós estamos dando a ordem, o termo provisório de entrega. Então, só para a gente amarrar essa coisa da licitação. A licitação é feita em cima de tudo isso que você falou, do projeto, planejamento, planilha e orçamento. Planilha, orçamento. E aí joga abre para licitação. Abre para licitação, aí o agente licitatório, que não é da nossa secretaria, dentro do departamento de licitações, que eu acredito que seja finanças, a secretária Adriana, quem conduz essas equipes de licitações. O agente licitatório faz toda a abertura dos envelopes, a análise dos envelopes, só manda para a gente analisar a técnica. Se eles têm, por exemplo, se eu solicito, em algumas situações, eu consigo solicitar
referências técnicas, se ele tem acervo técnico para executar uma estrutura ou para ele executar, por exemplo, um restauro. Então você pode vetar? Posso vetar, mas nem sempre eu posso pedir. Hoje a lei está muito ruim para a gente, porque eu tenho que ter pelo menos 4% da obra. Então, por exemplo, eu tenho que ter R$40 mil de um serviço, de uma obra de R$1 milhão, que ele tenha um acervo técnico para fazer aquele item de R$40 mil. Ele tem que demonstrar que menos do que isso, se eu tiver um item muito difícil de ser feito na obra, praticamente impossível, mas que não represente 4%, eu não posso pedir acervo técnico. Eu não posso pedir que ele apresente pode ser qualquer. Se ele apresentar 4%, ele está... 4%, ele pode ser qualificado, não quer dizer que ele vai ser. Então, existem empresas que a gente desqualifica na primeira, porque ele não sabe nem fazer planilha. Então, a gente entrega planilha errada, orçamento errado, enfim, preços acima do valor que é o que a gente estipulou. Então, é feita toda uma análise pela nossa equipe técnica e também pelo departamento de licitações. Feito isso, a gente analisa, elabora contrato, a prefeitura elabora contrato, assina e começa a obra. A obra ela tem um prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, depende da obra. Porque, por exemplo, escola mesmo, uma escola nova eu consigo fazer 1 ano e meio, 12 meses, 1 ano e meio. Uma escola que está funcionando, eu tenho que reformar, que é o caso da Leonor, é uma escola faseada, porque eu tenho que ficar trabalhando com crianças, levando crianças para vários lugares, isolando 2, 3 andares. Então, é uma obra que vai demorar. Mas, voltando para responder agora, Boturão, o mercado municipal, e agora? O que a gente faz? A gente vai dar o termo provisório. Por que o provisório? Porque a empresa ela tem que ficar como se fosse em stand-by. Eu vou entregar para a Secretaria de Turismo, né, que é o nosso secretário Papa, querido, que já está há 1 ano trabalhando com a gente, entrando no mercado todos os dias lá, o Papa. Ele vai lá, ele recebe a obra. E ele começa a fazer o uso dessa obra, desse equipamento. E é importante que ele me relate se tem uma torneira que não funcionou, uma porta que desnivelou. E aí fica entre o provisório para o definitivo. Então, eu só vou dar o termo definitivo para a empresa 30 a 45 dias depois. Entendi. E é importante que a empresa utilize para ver se de fato tem alguma pendência ou não, e a gente dá o definitivo, que vai ser o caso do mercado municipal. E assim a gente faz com todas. Uma dúvida é isso? Eu gostaria de continuar falando sobre a questão das licitações, porque no final das contas, quem acaba penalizado é o povo, é a população, que aquele equipamento sofre um atraso, muitas vezes se gasta mais dinheiro do que o inicialmente previsto. Eu já visto o aquário agora no meio do verão, né? Eu queria saber da secretária, no caso dessas empresas que elas deixam de cumprir o contrato, não conseguem cumprir o contrato, se elas sofrem algum tipo de penalidade e também se existe algum tipo de cadastro de empresas... Lista negra. Que impeça que elas coloquem em prejuízo outras prefeituras também. Deixa eu só acrescentar na tua pergunta. Quantas empresas entrou nessa lista negra da obra do CEL da Zona Noroeste, secretário? Então, o CEL da Zona Noroeste, você está dizendo o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas? Isso. Então, nós retomamos agora com a segunda colocada, mas graças a Deus a segunda colocada aceitou, é uma empresa boa. O ano passado nós penalizamos uma mesma empresa em 4 obras. A mesma empresa que pegou o CEL, que é o Centro de Especialidades, o Centro de Lutas, a Escola Hilda Rabassa e quadra da Irmã Maria Dolores. Irmã Maria Dolores? Não, quadra da Emília Maria Reis, perdão. Emília Maria Reis, cobertura da quadra. Essa empresa foi penalizada, foi multada e agora a gente declara a inidoneidade dela. O que acontece? A Procuradoria vai acatar ou não e ela vai ficar impossibilitada de ganhar licitações e entrar em licitações aqui no município. No município apenas? Por 3 anos. Qualquer outro lugar ela pode. Cadastro nacional, alguma coisa? Então, a gente manda, mas aí é o Estado que tem que ir. Aí acho que a análise é do Tribunal de Contas, é do Estado. A empresa que fez a obra do VLT, quantas foram? É que não passou pela Prefeitura, pelo governo do Estado. Aí você imagina. Eu sofri isso quando eu entrei no Coliseu e a empresa abandonou a obra, que é a empresa que estava na obra do Coliseu, e nós declaramos, ela saiu, ela não entra mais em licitação aqui. E aí a gente teve que chamar a segunda colocada. Só que assim, não é rápido. Vocês acompanharam, nós já estamos com a segunda colocada de várias obras. Graças a Deus o CEL é uma delas, mas demora, porque você tem a prazo de recurso. A própria empresa entra com recurso, você tem que deixar paralisado. Médio, secretário, uns 2 anos para retomar? Não, de 6 meses a 8 meses a gente consegue retomar. Tanto que o CEL nós estamos retomando agora, o Centro de Especialidades Odontológicas, né? E o Centro de Lutas também.
o centro de lutas foi muito ruim, porque a primeira empresa abandonou, chamamos a segunda abandonou, agora chamamos a terceira. A terceira empresa aceitou a obra e é a mesma que vai entregar a Padre Valdemar, e é a mesma que está fazendo a obra do Leonor, que é a reforma geral da Leonor de Barros. É uma empresa razoavelmente boa e acompanha, tem um ritmo razoável. Secretária, aí essa terceira colocada, ela concordou com o preço da primeira colocada? Ela tem que aceitar os preços. Tem que aceitar o preço. Tem que aceitar os então preços. Tem que fazer a licitação tudo de novo. Então, o correto é eu chamar até a última colocada, porque até a última ela tem que me dizer se sim ou se não, nos mesmos moldes da primeira. Eu acho que é importante a gente tocar nesse tema, porque nesse ano tem eleição para o Congresso Nacional, onde se muda esse tipo de lei. E se a gente não discutir isso, que é um problema que não é só da cidade de Santos, é de todas as cidades do Brasil, de cidade, estado, nós vamos ficar enxugando o gelo sempre. O que eu acho errado é a segunda colocada ter que aceitar nos mesmos moldes da primeira. Enfim, está na lei, a gente segue a lei. Mas ela Acho que era aceitar... melhor fazer uma licitação de novo? Não, ela poderia aceitar, mas nos moldes dela. Às vezes, a primeira deu 30%, ela deu 29%. Não conseguiu. 1%, ela deu 29%. Ela não naquele conseguiu. preço, mas às vezes 1% para ela já é um respiro. No caso do Aquário aqui, a primeira colocada deu 50% de desconto. Deu quase 40%. Não chegou a dar 50%. É um preço inexequível. Eu tenho os valores, talvez eu tenha até os valores aqui. Fazer a obra por um preço que é inexequível? Mas aí que está a situação. Eu já falei aqui, não sei se a Larissa vai concordar. Elas não vão aceitar. Não sei se você concorda. Eu vou ter que chamar todas e não vão aceitar. Eu acho o seguinte, né? Essa caneca tem um valor médio no mercado. Vamos supor, R$10. Não sei se vai. R$10. Se o prefeito comprar essa caneca por R$1.500, é lógico que ele vai ter que ser... vai ter que ser preso, pô. Você tem que prender o prefeito, óbvio. Não tem como. O prefeito de Santos, do Rio de Janeiro, do São Paulo, de qualquer lugar do mundo. Não é evidente. Então, eu acho que tem um patamar mediano aí de preço para determinadas obras, que se a empresa tiver nesse patamar aí, subir um pouquinho ali, um pouquinho aqui a mais ou a menos, enfim. Então, essa coisa de licitação... Mas se você chamar qualquer construtor de obra particular e mostrar para ele o preço, eles vêm e falam para gente, não é possível. Não, como que... Eles não vai fazer, não vão entregar essa obra. Faz. Porque a gente usa a tabela oficial. Tá? Não uso cotação, tabela oficial. Raramente a gente coloca 3 cotações. Se tem algum item que eu tenho que colocar, por exemplo, o ar-condicionado do mercado. É um ar-condicionado específico a gás. Tive que fazer 3 cotações. Então, eu pego lá 3 cotações, preço médio, por quê? Porque rápido, ele... mas ele é um dos itens daquela minha planilha de 50 páginas. Então, ele é um dos itens que eu fiz o preço médio de preços de mercado. Nem tudo eu vou a mercado.